última aula desse projeto. Wilson, eu quero meu dinheiro de volta. Você tem 30 dias, meu amado. Wilson, não aprendi nada. Assiste de novo. Você tem muito tempo para assistir de novo. Wilson, mas eu não tive resultado. Aplica corretamente que você vai ter resultado. Wilson, mas eu não consegui entender. Assiste de novo quantas vezes for preciso. Eu tenho certeza que se você assistiu e não entendeu, é porque de alguma maneira você não abriu seu coração para entender. A linguagem mais simples que eu pude usar, eu usei. Então, eu quero que você entenda que isso aqui não é brincadeira. Esse projeto não é um projeto para pegar o teu dinheiro. Esse projeto é para fazer algo sobrenatural na sua vida, porque essa é a essência dele. Esse é o propósito desse projeto, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e que você hoje preste muita atenção nessa aula, porque nós vamos falar sobre um princípio da invencibilidade. Lúcio, que princípio é esse? O princípio da evolução espiritual. Não existe nada do que nós falamos até agora, de todos esses princípios, que vão dar certo se você não tiver em evolução espiritual. Eu coloquei uma frase aqui que diz o seguinte: não há paz e prosperidade sem espiritualidade. Se você não estar em processo de espiritualidade, você não vai sair do lugar. Você não vai... Gente, vocês estão vendo que está um outro cenário, né? Por que, Wilson? Porque lá fora está muito vento e nós estamos correndo contra o tempo para entregar o melhor para vocês antes de acabar o ano. Se você está assistindo essa aula depois que o ano virou, eu quero dizer para você que foi o maior sufoco ter gravado no final de 2024. Por conta da correria? Por conta dos compromissos? Não, pelo peso espiritual. Eu do nada fiquei gripado de ontem para hoje. E qualquer outra pessoa, com tudo que eu estou sentindo, ela estaria no hospital. Com tudo que eu estou sentindo, a enxaqueca que eu estou sentindo, ela estaria dormindo. Ela não estaria aqui gravando essas aulas. Mas eu estou aqui por um compromisso com você. Compromisso. E eu quero que você tenha compromisso comigo a ponto de assistir todas as aulas e entender que isso vai mudar toda a sua vida. Tá bom? O princípio da evolução espiritual, ela dá invencibilidade, porque você é invencível quando você busca diretamente na fonte que é Deus. Existem dois tipos de sabedoria, a vertical e a horizontal. A horizontal, você está aplicando agora, você está buscando conhecimento, você está buscando evolução espiritual aqui, ó, esse conhecimento terreno. Evolução vertical é aquela que você busca diretamente da fonte de Deus, através de oração, revelação que Deus te entrega, orações, Bíblia e afins. Tem uma palavra de José que diz que Deus só vai revelar coisas para você que só você vai saber. Então tem coisas, sabedoria que vem diretamente do céu, diretamente para você. E isso é muito importante você saber. E para você ter essa revelação de Deus, você tem que estar em um nível espiritual muito grande. Você tem que estar em um nível de espiritualidade muito avançado. Wilson, qual é o nível de espiritualidade muito avançado? É o básico. Não é você fazer 20 dias de jejum, não. É você orar todos os dias, é você fazer devocional todos os dias, é você fazer teu jejum pelo menos 2 vezes na semana. É você amar os outros, é você cumprir com os mandamentos, é você cumprir com os princípios, é você agir corretamente todos os dias. Isso é estar em um nível espiritual muito maior. Porque as pessoas hoje elas estão no raso, né? Elas querem ficar no raso. Elas não querem... Elas não querem evoluir em Deus, elas querem apenas o raso. Então não há paz e prosperidade sem espiritualidade. O princípio da evolução espiritual, ela tem muito a ver com conhecer a Deus. Wilson, então quer dizer que se eu conhecer a Deus, estiver buscando conhecimento em Deus, eu já estou cumprindo com o princípio da evolução espiritual? Sim, você já vai estar. Por quê? Porque Deus é a própria espiritualidade. Deus é ele te deixou o Espírito Santo, o Consolador aqui para você. Então, você conhecendo a Deus, buscando ter intimidade, buscando ter temor a Ele, obedecer às leis, obedecer os mandamentos, obedecer os princípios, você vai conseguir estar em um nível de princípio, ativando, né, o princípio da evolução espiritual. E você vai ser invencível. Sabe por que você vai ser invencível? Porque a partir do momento que você tem um nível de intimidade com Deus, você conhece a Bíblia, você vive a Bíblia, você vive a verdade, nada pode te parar. Qualquer problema já está resolvido. Qualquer situação, qualquer traição, eu perdoo, eu estou vivendo em paz. A paz é negociável.
Ah, eu tô passando, morreu minha mãe e meu pai, tudo bem. Se eles foram salvos, eles estão com Deus. Senão eles estão no inferno, tá tudo certo. Consequência deles. Ah, porque você sempre vai viver com uma sabedoria que muitas pessoas querem, mas não buscam essa sabedoria. Se você se quer acreditar em Deus depois desse... Essa aqui foi uma frase, olha só. Se você se quer acreditar em Deus depois desse projeto, creio que agora você tem base suficiente para querer descobrir a verdade. Eu tenho certeza que você tem base suficiente para entender que tudo isso funciona e que tudo isso é a pontinha do iceberg daquilo que vai acontecer na sua vida. Então eu quero hoje que você entenda que esse projeto até agora ele te ensinou algo muito básico, muito tranquilo em relação a princípios e que vai muito mais além disso. Mas eu quero primeiro que você aplique esses básicos e a partir do momento que você aplicar eles, posso te falar? Não é 10%, não é 5%, é 70% que a sua vida vai mudar. Os outros 30%, aí sim, é o nível mais profundo que você vai buscar diariamente até entender todos eles. Não, esses são 10 princípios, existem milhares de princípios. Existem muitos princípios que você pode cumprir para que você viva paz e prosperidade. Mas esses são os básicos para que você viva uma vida de clareza, de propósito, de identidade ativa. Esse é o básico do básico, tá bom? Mais uma vez, me desculpem, eu estou gripado. Já falei para vocês, né? Mas é que se vocês me verem não sorrindo tanto, com o olho meio murcho, é por conta disso. Aí eu expliquei, você não esperou ficar bem para gravar? Porque eu tenho um chamado e Deus pediu para eu gravar tudo hoje, terminar hoje. E não importa a gripe, não importa o peso, podia eu arrancar minha perna, eu estaria aqui sentado para a gente terminar isso aqui. Princípios nos protege e nos promove. Wilson, para que serve princípios? Para proteger você e te promover. O princípio da generosidade, o dízimo, ele protege seus bens e te promove quando você entrega a generosidade em oferta. Promove você, te eleva a um próximo nível. O princípio da honra protege o seu nome, mas também te honra, te promove diante dos homens. Você está entendendo? Princípios nos protege e nos promove. Precisamos de apoio espiritual para aplicar tudo que nós estudamos até agora. Eu quero disponibilizar a minha vida, eu quero disponibilizar o meu suporte. Você tem meu suporte aqui na área de membros. Você pode me mandar mensagem, aquele número que está lá, o meu pessoal. Eu vou dar todo o suporte espiritual para você. Wilson, eu assisti, mas só para quem assistiu até a última aula. Wilson, eu assisti todas as aulas, eu estou com dúvida nisso. Eu vou ter prazer de não te cobrar R$1 para fazer isso. Eu quero entregar o melhor que eu puder para você. E você vai mandar um áudio, vai me explicar e eu vou te ajudar. Tá bom? Eu tenho certeza que através do direcionamento e o apoio espiritual que eu vou te entregar, tudo isso aqui logo logo vai fazer parte da sua vida de uma maneira constante e disciplinada. Processo longo, mas necessário. Tudo isso é um processo muito longo. Vários princípios que você aplicar aqui, você já vai ver resultado imediatamente. Mas muitos outros, você vai ter um processo longo, mas ele é necessário. Esse processo aqui, tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, ele é necessário para que a gente entre no princípio da evolução espiritual. Você evoluiu de degrau para degrau, de aula para aula, de princípio para princípio, e você chegou aqui hoje, na última aula, para eu te falar, não pare de evoluir. Não pare de crescer em Deus. Não pare de querer conhecer a Deus. Não pare por conta do problema que você está passando. Não pare por aquele processo que você acha que é difícil pra caramba. Não pare porque as pessoas estão falando que você é isso, que você é aquilo. Não viva por críticas e elogios. Viva por propósito. Viva por aquilo que Deus tem para você. Eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Os processos vêm para nos moldar e nos fazer diferente. Os processos vêm para Deus nos honrar diante dos homens. O processo vem para que nós honremos e glorifiquemos o nome dele diante dos homens. O processo vem para que nós sejamos moldados em determinadas áreas para que a gente cure pessoas. Talvez você está sendo testado muito na vida financeira. Deixa eu te falar, Deus sempre fere a gente no lugar onde ele vai mais nos usar. Eu já tive experiência onde um pastor pregava sobre casamentos, a esposa dele, 2 anos, passou por um processo de depressão e queria terminar. E ali foi um processo gigantesco na vida dele, onde a esposa queria terminar, queria que eles terminassem, divórcio, e ele, não, eu vou lutar por você, eu tô com você.
E ali, um dia, numa oração, ele falou, Deus, eu estou pregando sobre casamento, mas a minha vida, no meu casamento, está assim. O Espírito Santo falou para ele, eu sempre vou te ferir no lugar que eu mais vou te usar. Então Deus estava ferindo ele ali, na questão do casamento dele, para que ele fosse e levasse a palavra para casais. E aonde que esse cara estava? Ele estava exatamente pregando para casais. Então, assim, Deus sempre vai te usar. Wilson, Deus está me usando, Deus está me ferindo muito, está acontecendo muita coisa na minha família. Então quer dizer que Deus quer que você cure a sua família. Que você busque evolução espiritual a ponto de trazer o discernimento para a tua casa, para a tua família, para a tua esposa, para o teu marido, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus tios, para os seus avós. Ah, é porque Deus está usando, está me ferindo na vida financeira, porque eu estou quebrado. Peraí. Essa questão é um pouco mais delicada. Se você está quebrado pelas suas decisões erradas, que não tem nada a ver com o seu propósito, a culpa é sua. Mas se Deus tá mantendo a sua vida, está te dando aquilo que você precisa diariamente, mas você sente no seu coração que você vai pregar sobre prosperidade financeira, aí sim, pode ter certeza que Deus está te ferindo ali, mas no final a conta fecha e você vai ser muito próspero para poder ajudar as outras pessoas. Quanto menor a sua evolução, quanto maior a sua evolução, mais próspera será a sua vida na Terra. Lembra que eu digo, o homem ele foi feito para entrar no conforto. Se eu fico no conforto hoje, com o salário que eu ganho, com as empresas que eu tenho, com as coisas que acontecem, eu entro no conforto e eu acabo não vivendo mais aquilo que Deus poderia ter para mim. Você não pode entrar no conforto. As pessoas falam, em zona de conforto. Que conforto? Não tem nada de confortável naquele lugar que você chama de conforto. Não tem nada de confortável, é tudo bagunçado. Deixa eu te falar, você nunca pode estar em conforto. O homem, estou falando para o homem agora, tá? Você sempre tem que estar sob pressão. Se você parar, se a pressão não estiver sobre você, você vai acabar morrendo e ninguém vai te tirar mais de lá, porque ninguém vai conseguir, porque você se acomodou. Mulher, olha só, você que vai ter marido, tem namorado, tem marido, mete pressão nesse homem. O homem não pode ficar parado. Eu, quando fiquei 3 meses parado na casa do meu sogro, porque eu tinha eu tinha quebrado uma sociedade em relação à minha marca de roupa. Eu fiquei 3 meses na minha casa do meu sogro, minha esposa falou, olha só, você está muito acomodado, eu acho melhor você ir para a rua para você fechar contratos para você fazer as coisas. O que aconteceu? Eu não fiquei parado. E desde então, há muito tempo, eu nunca mais parei. Hoje eu posso ganhar muito bem, hoje eu tenho minhas empresas, hoje eu tenho minhas coisas, mas eu não paro. Todos os dias eu estou buscando um problema para minha vida para eu resolver. Problema ruim, Wilson? Não, problema bom. Problema de dívida de alavancagem, criar uma marca para ajudar o reino, ajudar a semear na igreja, ser voluntariado, enfim, tudo isso. O homem não pode parar, porque se o homem parar de crescer, se o homem parar de evoluir, ele morre. Pessoas que buscam o princípio da evolução espiritual, da invencibilidade, deixa eu falar uma coisa, elas não param, elas não têm máscaras, elas são verdadeiras. E aqui estão alguns tópicos de uma pessoa que busca o princípio da evolução espiritual. A pessoa que busca o princípio da evolução espiritual, ela não é egoísta, ela prioriza a vontade de Deus, ela tem uma vontade incontrolável de falar a verdade, são generosas e dão com alegria, têm empatia e compaixão, semeiam sem querer algo em troca, não julgam qualquer pessoa, não participam de fofocas e mentiras, são... Nossa, até eu não entendi agora. São gratas, são pessoas que exercem a gratidão, lutam pelo corte... Pelo corte, não. Lutam pelo certo e colocam o certo sempre sobre a sua vontade. Isso quer dizer o quê? A minha vontade hoje é não trabalhar ou não gravar isso aqui, pode ser um exemplo. Mas o certo é que aquilo que Deus me falou, você vai gravar, você vai falar e você vai fazer isso. Tá bom. Eu coloquei o certo, a vontade de Deus, priorizei a vontade de Deus sobre a minha vida para que eu estivesse aqui e não estivesse na cama dormindo. Você está entendendo? Então, isso aqui é uma lista. Vamos lá, eu quero agora que você faça um checklist. Vamos lá. Você é egoísta, sim ou não? Responde aí. Você prioriza a vontade de Deus? Você tem uma vontade incontrolável de falar a verdade? Você, quando vai ser generoso, dá com alegria? Você tem empatia e compaixão ao próximo?
Você semeia sem querer algo em troca, como eu falei no princípio de generosidade, você não pode dar querendo algo em troca, porque isso não é generosidade intencional. Você tem um costume de julgar ou não as pessoas, não participa... Meu Deus, essa aqui é difícil. E aí, me diz, você participa de fofoca, roda de fofoca e mentiras? Coloca aí. Você é grata todos os dias por tudo que Deus tem feito na sua vida, por tudo que você tem? E você luta pelo certo e coloca o certo sobre a sua vontade, em cima da sua vontade? Vamos lá, faz uma comparação aí. Quero ver se você tem pelo menos 10% disso aqui. Se você tiver, maravilha. Maravilha, você já está cumprindo com o princípio da evolução espiritual. E muitas pessoas, eu vou te falar, o princípio da evolução espiritual é muito mais fácil de cumprir com do que qualquer um outro que a gente conversou até agora. Porque o princípio da evolução espiritual ele é simples. Você só tem que conhecer a Deus. Buscar a evolução espiritual todos os dias. Não parar de ler a Bíblia, não parar de fazer devocional, não parar de negligenciar aquilo que tem que ser feito. Quando você faz isso, os outros princípios eles são moldados para dentro do seu coração. E automaticamente você vai cumpri-los, tá? Então, seja uma pessoa que busca pelo princípio da evolução, o princípio que vai fazer você vencer todas as batalhas. Quando você tiver, tua mente estiver com medo e sem coragem, você vai dizer, olha só, José, o 9 diz que eu tenho que ser forte e corajoso, então não é você que manda, sou eu, bora, vamos para cima. Não paralise. Se você paralisar na sua vida, você vai continuar no conforto. No conforto que é um conforto mascarado, né? Não é um conforto. É um desconforto onde você não vai conseguir sair do lugar, não vai conseguir viver a vida que Deus tem para você. Tá chovendo. Ontem eu olhei no clima-tempo, e falei, cara, não vai chover ontem, no caso, amanhã, depois de amanhã vai chover só sexta-feira à tarde. Tudo bem, maravilhoso. Lavei o carro. Quando o cara trouxe o carro aqui, que eu fui para Balneário, choveu. Eu não sei, parece que é um princípio, né? Lavou o carro, chove. Não tem para onde fugir. Então, gente, em Oséias 6,3 diz o seguinte, eu vou resumir para você. Busque a Deus. Conheça o seu Deus. Busque conhecer Ele cada dia mais. Gente, quando eu falo o princípio da evolução espiritual, e quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de Deus. O único Deus. Aquele Deus que você conhece, que eu te apresentei Ele em todos os princípios. Não é o Deus da macumba, da Umbanda, não sei. Não é esse Deus. Wilson, mas você respeita. Eu respeito, mas não é esse Deus que eu tô pregando. Se você achou que era, eu vou te falar, pega seu dinheiro de volta, por favor. Tá bom? Não é. Wilson, você tá julgando? Não tô julgando, eu respeito. Só que eu quero que você entenda que esse é o Deus. Esse aqui é o Deus, ó. YH IH. Pera aí. H Y, acho que é alguma coisa assim. Deixa eu procurar aqui, peraí. Esse é o Deus. Tá, não vai... E não tô conseguindo raciocinar. Eu sabia que faltava uma letra, é o W. WH. WH. Iavé. Você percebeu que não tem... Não tem vogal, né? São só consoantes, né? Isso aqui eu quero que você saiba. Esse é o nome de Deus em hebraico. YHWH. Eu estava trocando o W pelo Y. Mas eu quero que você entenda. Opa! Quero que você entenda que é esse o Deus que eu estou falando desde o início para você. Tá bom? Esse é o Deus. Não tenta fugir dele. É ele, apenas ele. É tudo para ele, tudo para honra e glória dele. Gente, então entendendo esse princípio, entendendo que você tem que buscar Deus todos os dias, eu quero que você me acompanhe nas redes sociais, eu quero que você se alimente da palavra que eu estou entregando lá todos os dias, eu quero que você me siga, se inscreva no canal no YouTube para que você consiga receber palavras toda semana em relação à verdade. Eu vou entregar muito conteúdo, a partir desse projeto eu vou começar a entregar muito conteúdo, sabe por quê? Porque a partir de agora o meu ministério foi ativado. Depois desse projeto, o meu ministério foi ativado. Até agora eu estava simplesmente estudando, me desenvolvendo,
buscando e fazendo as coisas darem certo, mas a partir de agora o meu ministério está sendo ativo e você vai ver muito vídeo meu, você vai ver muito a comunidade que nós estamos criando. Então eu quero que você seja um participe disso. Eu quero que você participe disso comigo, que você seja um participante. Então, nós acabamos por aqui e eu quero que você entenda que quanto maior a sua evolução espiritual, mais próspera vai ser a sua vida aqui na Terra. Não deixe de evoluir, busca estar em evolução, pede para Deus, busca mentores espirituais, ouça os seus pastores, ouça os seus amigos que sabem muito mais de Bíblia que você, ouçam pessoas que são referência em relação à palavra de Deus, à verdade de Deus, tá bom? Não há paz e prosperidade se você não é uma pessoa espiritual. Então, busque diariamente a presença de Deus, que a partir disso vai ser cumprido o Provérbios 3:5. Ele vai te dar toda a direção. Um beijo no seu coração. Estou muito feliz que a gente está aqui terminando, chegando ao fim disso. Não estou feliz porque estamos chegando no fim, mas eu estou feliz porque um propósito está sendo cumprido aqui. Um princípio, uma palavra que Deus lançou sobre a minha vida está sendo cumprida aqui hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe tudo aquilo que um dia você nunca pensou em viver. A palavra diz que jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam e creem nele. E você só vai amar Deus e crer nele quando você conhecer ele, cumprir esse princípio. E quando você cumprir esse princípio, jamais vai penetrar no seu coração e jamais você vai imaginar aquilo que ele tem preparado para você. É mais um princípio, é mais uma promessa, é mais uma palavra que Deus está decretando, está declarando para você hoje, nesse dia, nessa noite, nessa manhã, em que horário que você estiver assistindo. Aqui já é noite, mas eu quero dizer para você que eu usei até aqui a minha vida para te entregar aquilo que eu pude te entregar da maneira mais simples. Como eu falei, se eu for entregar algo técnico, vai ficar complicado de falar e de entregar a mensagem. Então, esse projeto, ele não é brincadeira, ele tem uma unção espiritual. Você me acompanhou e você vai ver as aulas. Se você vê a aula 5, a aula 6, eu estou totalmente diferente. Quando você vê da aula 7 em diante, você já vê que eu já estou diferente. Isso se chama batalha espiritual. Esse projeto não era para acontecer, porque o inimigo está declarando todos os dias que não é para acontecer. Mas Deus já declarou. E quem é o inimigo perto da declaração que Deus lançou sobre a minha vida em relação a esse projeto? Eu quero que você entenda que eu não estou aqui de brincadeira e que eu vou usar a minha vida. Lembrando, você quer alguém... cadê? Que vai te dar apoio espiritual? Manda mensagem para mim. Vai ter o suporte, manda um e-mail que eu vou estar ali para te entregar o meu melhor. Eu estou aqui para ser o teu suporte, estou aqui para ser o teu mentor, estou aqui para ser a sua ajuda quando você precisar. A gente não está aqui para ser apenas um cara que pega o dinheiro que você está me entregando e vai viver a vida. Não, esse dinheiro até ele vai ser voltado para o reino sempre, tá bom? Então que Deus te abençoe muito. Encerramos por aqui. Aguardem as aulas bônus. Elas vão ser liberadas logo depois de um tempo. Pode ser que no início, pode ser que depois, não sei ainda, mas não vai ser uma aula gravada assim, vai ser uma aula como se fosse um vlog, e você vai ver aquilo comigo, porque eu quero te falar algo muito importante. As aulas não são tão compridas, não vão ser tão compridas, mas vão ser aulas que vão fazer muito sentido no seu coração. Um beijo no seu coração, eu faço votos de paz e prosperidade, e eu agradeço que você está aqui comigo até hoje. Até aqui o Senhor nos sustentou. Atividade disso que eu estava esquecendo, atividade disso aqui é você buscar diariamente ter uma rotina em relação a conhecer a Deus todos os dias. Ler a Bíblia, devocional, não negligencia o que é inegociável, tá? É inegociável o tempo com Deus. Não negocia isso. Não negligencia, por favor. Eu te peço, tá bom? Em nome de Jesus, que a graça de Deus, que o amor de Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e que você possa ser muito próspero. É o que eu declaro sobre a sua vida. Eu declaro palavras de bênção, palavras de paz, palavras de prosperidade, palavras de muito dinheiro no seu bolso, palavras de um rompimento espiritual, palavras de um rompimento emocional.
todo bloqueio emocional, todo bloqueio que você está vivendo hoje vai ser destravado em nome de Jesus. Os céus já estão sendo abertos para que a sua vida seja próspera. Os céus já estão sendo abertos porque esse projeto é unção, esse projeto tem unção e esse projeto é de Deus, não é do Wilson, não é de mais ninguém. Foi Deus que colocou e pode ter certeza que a partir do momento que você concluiu 100% dele, os céus estão sendo abertos na sua direção para que a bênção dele seja derramada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, a sua família, a sua geração, a sua vida profissional, a sua vida ministerial, a sua vida financeira. Em nome de Jesus é isso que eu declaro. E lembrem, gente, todas as aulas praticamente foram feitas onde eu estava de jejum. Não pode falar, a Bíblia diz que eu não posso falar que eu estou de jejum, para que eu não seja igual aos fariseus, mas eu quero te falar, eu só estou te falando para você ver que não é o Wilson que está falando, e sim Deus, porque a minha carne ela está tão fraca, que o Espírito, que está muito forte, porque eu busco evolução espiritual todos os dias, é Ele que está falando com você. Tem muita coisa que eu falei dentro dessas aulas que eu falo, caramba, como é que eu falei isso? Não, não foi você, esquece que não é você não, tá bom? Então, Wilson, mas eu não gostei de nada. Eu não estou colocando culpa de Deus se você não gostou, tá? Eu estou falando para você o seguinte, esse projeto, Deus me direcionou todas as falas para que eu pudesse falar com você. Se você não achou sentido, se você achou que isso não valeu a pena, aí o problema a gente vai ter que resolver. Você vai me chamar e a gente vai resolver isso. Ou eu vou te dar uma mentoria de graça para que você siga e conquiste tudo isso aqui, ou a gente vai ter que eu vou te pagar algum curso de cura para você conseguir libertar tudo aquilo que está carregando na sua vida para você desbloquear isso, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito. E se fez sentido para você até agora, muito obrigado. Se não fez sentido, você pode pegar o seu dinheiro de volta. É tudo seu, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe. Tamo junto. Valeu.